Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, nós da GGPE, meu nome é Nathalie, como todos sabem, eu trabalho na GEMAP, na Gerência de Movimentação e Acompanhamento de Pessoal, e aí estamos aqui para apresentar a vocês como devem vir os processos da GGPE a partir do momento que vocês passarem a utilizar o SEI. Nós criamos um tipo referente à aula em substituição, assim como outros tipos também foram criados, oriundos da nossa necessidade. E nós sabemos que na GGPE existem vários tipos de processos diferenciados e que necessitou de nós criarmos alguns tipos específicos, tá certo? Bem, aqui quando você inicia o processo, a GGTI vai passar para vocês esse conhecimento, mas é a capa do processo, essa etapa. É como se você estivesse abrindo uma pasta e colando na frente da pasta o que o processo se refere, do que o processo trata. Então, essa parte é uma parte extremamente importante para a gente. Por quê? Porque o tipo do processo, como mostra aqui, nessa tela anterior, ele é primordial para que vocês, no futuro, possam fazer levantamento estatístico dentro do próprio SEI, ou seja, verificar quantos processos de aula em substituição foram tramitados no mês, quantos serão tramitados durante o ano, e assim como todos os demais processos que vocês começarem a tramitar. Então, o tipo do processo é primordial que seja correto. Evitar utilizar aquele pessoal dois pontos outros. Vocês vão observar que esse pessoal dois pontos outros, ele é extremamente confuso. Ele não diz o que o processo é. É como se você estivesse visualizando um processo físico que na capa dele, lá você bota na capa pessoal outros e ninguém vai saber o que é. Não se sabe do que está se tratando naquele processo. Então, o tipo do processo, ele é extremamente necessário nesse momento. Ele é que vai dizer do que se trata. O que é que você está querendo fazer naquele momento que você abre aquele processo, tá certo? Como vocês não vão utilizar o CIGEP, então o protocolo vai ser automático. Vocês vão clicar aqui em automático, como está demonstrando no quadradinho vermelho. O tipo do processo a gente já colocou no início, que foi pessoal, aulas em substituição. Especificação, nós colocamos solicitação de análise de e bota o assunto que você quer tratar. Nesse caso nosso, é uma solicitação de análise de aulas em substituição. A classificação por assuntos, ela vem automática. Então, a partir do momento que você coloca aulas em substituição, não precisa preencher esse campo aqui, não. Ela já vem automática. Interessados é outro ponto importante e primordial para que seja preenchido de forma correta. Uma vez preenchido esse interessados, todas as vezes que vocês forem abrir um documento no SEI, mesmo sendo nato digital ou anexo, um PDF em anexo, exemplo, ele vai vir com esses interessados, porque desde a capa do processo, vocês estão colocando essa parte. E essa parte é muito, muito interessante e muito importante. Por quê? Porque aqui você vai colocar quem é o interessado. Seria a GRE, seria o DP, seria que setor. Aqui eu coloquei como exemplo a UDP. Então, a UDP seria uma parte interessada, poderia ser a própria regional, e aqui é o ponto principal, o nome do servidor e a matrícula, certo? Nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo José Pereira da Silva, vírgula, matrícula, número e o número da matrícula do servidor. Por que isso aqui é importante? Todas as vezes que vocês forem fazer uma pesquisa que não saiba o número do processo, se vocês tiverem colocado o nome do servidor e a matrícula de forma correta aqui, a pesquisa ela vai com certeza vir de forma correta, entendeu? Então vocês vão conseguir encontrar o processo, mesmo que
esqueça o número, mesmo que se perca o número, mesmo que vocês tenham anotado o número errado em algum lugar e dado ao servidor o número errado. Então, por esse nome aqui, com certeza vocês vão encontrar o processo. Se vocês virem aqui pesquisar, que eu vou fazer uma apresentação para vocês verem como é isso aqui. Se vocês virem pesquisar e colocar o nome José Pereira da Silva ou a matrícula dele, vocês vão achar esse processo, mesmo que não tenha o número, certo? Com relação a essa parte aqui, observações desta unidade, ele fica restrito, ele não tem necessidade de ser incluso nenhuma informação. Tem regionais que estão colocando algumas observações aqui, mas não se faz necessário, tá certo? Essa parte aqui é a parte de nível de acesso restrito e a hipótese legal, informação pessoal, que aí significa que o processo vai ter informações do servidor sigilosas, ou seja, nome, matrícula, dados do servidor. Nesses processos de pessoal, a gente sempre coloca restrito informação pessoal, tá certo? Bem, nessa etapa, pessoal, nós iremos ver como incluir um documento dentro do SEI, ou seja, o documento vem de uma escola, esse exemplo nosso, aula em substituição. A escola ainda não utiliza SEI, então o que é que vai acontecer? O documento vai vir da escola para a regional vai recebê-lo, vai assinar onde é competente assinar, no caso, o campo específico da regional, vai conferir se a documentação está correta, se não falta mais algum documento a ser anexado, e depois de ser feito isso, esse documento vai ser incluso em formato PDF no SEI. Então, o primeiro passo que vocês vão tomar é clicar nesse íconezinho que significa incluir documento. Quando vocês optarem por esse ícone, ele tem a opção externa. Aqui o tipo do documento é um requerimento. Então, o que vai ser anexado aqui primeiro, o que vai ser anexo, é o requerimento do servidor. O requerimento do servidor assinado pela escola, aquele formulário de aulas de substituição. Ele sozinho vai ser realizado essa etapa de requerimento. A gente separa por quê? Porque fica melhor para a nossa análise na unidade, na Secretaria de Educação, na UMOP. Você primeiro separa o requerimento dos demais documentos. Então, esse vai ser o requerimento de aula de substituição, a data do documento, 9/10/2019. Isso aqui é uma data hipotética, certo? O número, o nome da árvore, a gente coloca DOC1, que é o primeiro documento, tracinho, o nome do servidor, tracinho, nome, número da matrícula. Isso aqui também, gente, vai servir, com certeza, na mesma condição daquele da capa. Quando a gente esquece o número ou quando anota o número errado, pelo nome do servidor e a matrícula, dá para se pesquisar o documento ou o processo, tá certo? Então, aqui vocês colocam dessa forma que vai ser bom para vocês, vai facilitar bastante. O formato, como ele não é um documento nato digital, é um documento que originou-se de forma física, ele vai ser digitalizado nesta unidade, vocês clicam nessa opção, e o tipo de conferência vai ser cópia autenticada administrativamente, porque lá na frente eu vou ensinar a vocês como autenticar esse documento, certo? Remetente, quem quiser pode preencher aqui, eu particularmente não preencho, mas quem quiser, quem tiver interesse em preencher, não tem problema, pode realizar o preenchimento. O interessado aqui já vem automático, ou seja, lembra que lá na capa do processo a gente colocou a unidade e o nome do servidor e a matrícula, então todos os documentos que vocês incluírem no SEI, seja ele em formato PDF, seja ele nato digital, vai sempre aparecer esse campo aqui. Por isso que é interessante fazer o preenchimento correto desses interessados. Classificação por assunto não é obrigatório o preenchimento. Observações desta unidade, vocês, se desejarem colocar, fiquem à vontade. Nível de acesso, como eu expliquei, ele é restrito e a hipótese legal sempre será informação pessoal.
porque tem dados do servidor neste documento, certo? E aqui a gente vai anexar o arquivo, ou seja, vocês vão procurar lá na pasta de vocês, onde foi que salvou o documento que foi digitalizado, e incluir aqui, tá certo? Depois que incluir, ele fica dessa forma aqui de amarelo, como apresenta aqui essa forma amarela. E aí, depois que vocês incluírem, confirma os dados, tá ok? Aqui significa a parte referente a incluir os anexos que vieram no documento. Ou seja, as aulas em substituição precisa de, vou dar exemplo, aulas atribuídas no CIEP, o diploma do professor, um ofício da escola, ou seja, esses documentos eles vêm em anexo ao requerimento de aula em substituição. Então, esse é o segundo passo. Os anexos que vão vir aqui no processo de aula em substituição. Mais uma vez eu repito, isso aqui é um exemplo que eu estou dando. Mas os demais processos também, vocês agem dessa forma, tá certo? Aqui o tipo é anexo, como a gente tinha falado no slide anterior. A data do documento, vocês colocam a data que está sendo incluso o documento. O número, o nome da árvore. Vocês podem colocar doc2 documentos, que aí já tem o nome do servidor no primeiro documento, nesse segundo só precisa desse nome. O formato digitalizado nesta unidade, cópia autenticada administrativamente. Como eu disse anteriormente, o interessado vem automaticamente. Aqui não precisa preencher, aqui também não. O remetente também não, mas quem desejar preencher não tem problema, pode preencher. Restrito, informação pessoal, escolhe o arquivo, inclui o arquivo vai aparecer aqui, onde tem o nome, e confirmar dados, certo? Essa é a segunda etapa de anexar documentos. Se tiverem mais documentos a serem anexados, vocês obedecem esse formato, tá certo? Vamos para a etapa 3, autenticar documentos. Uma vez que vocês digitalizam tudo e incluem no SEI, a etapa agora é de autenticar esse documento que está no SEI. Então, aqui no exemplo, esse processo aqui de Maria José da Silva, ele já está no SEI, ele fica assim com o desenho do PDF, tá vendo? Do Adobe. E aqui, vocês só é clicar nesse linkzinho, autenticar documento, que esse documento vai ser autenticado. Quando vocês clicam aqui, vai aparecer um campo para vocês colocarem o login e a senha. Vou dar um lembrete aqui. 2 pontos. Todos os documentos digitalizados e inclusos no SEI, eles têm que ser autenticados. E o ponto 2 é que essa autenticação só pode ser feita por servidor público. Então, vocês têm que elencar alguém na regional para fazer essa autenticação de todos os documentos que são inclusos no SEI. Eles têm que vir com esse símbolozinho aqui, que é um documento autenticado, tá certo? E só quem pode fazer esta função é servidor público, tá ok? Vamos agora para a amostragem de documentos Nato Digital. Isso aqui é uma apresentação que nós iremos fazer de alguns documentos que existem no SEI, tá certo? Que já existem e vocês podem utilizar. Esse aqui mesmo. É aquele famoso requerimento padrão que todo mundo utiliza para vários tipos de requerimentos. A SAD, a Secretaria de Administração, já incluiu ele no SEI. Então, se vocês da regional, quem é lotado na GRE, vamos supor, que deseja fazer um requerimento que necessite desse formulário, vocês, quando for gerar o documento, vocês vêm aqui colocar, só basta colocar o nome requer, que é uma parte do nome requerimento, já aparece aqui, tá vendo? GovPE, tracinho, formulário de requerimento geral. Aqui é o próprio requerimento padrão utilizado na secretaria e em todas as secretarias do Estado, né? Tanto que foi a SAD que criou esse requerimento padrão. Então, não precisa preencher o requerimento padrão que vocês têm aí na GRE para mandar um documento para a gente. Caso a GRE utilize SEI e o servidor deseje fazer esse requerimento,
ele pode utilizar-se do próprio SEI, sem precisar utilizar do documento físico, tá ok? Esse é um documento nato digital. Outro tipo de documento que já existe no SEI é quando um servidor que está lotado na GRE, né, eu falo GRE porque a escola não tem SEI ainda, né? Então, quem está lotado na regional tem esse benefício de não precisar mais utilizar o papel para ter que digitalizar e incluir no SEI. Só é abrir o documento que já existe no SEI. Esse aqui, por exemplo, de concessão de licença-prêmio já está no SEI, assim como a solicitação de gozo de licença-prêmio. Então, um servidor que trabalha na regional, ele não precisa preencher papel mais. Só ele vir aqui, quando escolher o tipo do documento, ele vai e opta pelo que ele desejar, tá certo? Outra forma também de vocês descobrirem tipo de documento que já existe no SEI, sem precisar preencher, é vocês colocando na linha de pesquisa aqui a palavra SEE. Quando vocês colocarem SEE, vai aparecer todos os documentos que a Secretaria de Educação e Esportes criou para que vocês não precisem mais preencher nenhum tipo de papel. É fazer o documento dentro do SEI, tá certo? Então, se vocês tiverem dúvidas de que documento existe, qual já que existe dentro do SEI, vocês colocam essa palavrinha SEE, essa sigla, e aí já aparecem todos os documentos que já estão dentro do SEI, tá certo? Outra forma também que vocês com certeza vão utilizar bastante é o ofício, certo? O ofício ele já existe no formato no SEI também. Então, se vocês quiserem mandar algum ofício para a gente, que a própria GRE criou, vocês vêm aqui, tipo de documento, GovPE ofício. Esse ofício, ele vem, por exemplo, com um mapa do gozo de licença-prêmio, ele vem com remoções de ofício, né? Então, se vocês enviarem um mapa de gozo, tem um ofício aí já para ser elaborado. Ou remoção de ofício também, tá certo? Aqui, gente, eu estou demonstrando para vocês o seguinte, o mapa de gozo de licença premium, ele pode ser incluso no SEI, no formato Excel, aqui, ó. Não precisa vocês imprimirem o documento não precisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o mapa em Excel, certo? Ou fazer o download daquela planilha do Drive, e aí depois só é vocês fazerem o upload daqui do próprio Excel dentro do SEI, tá certo? E anexar os requerimentos individuais dos servidores e também anexar o ofício, que o ofício também vai ser um documento nato digital, tá certo? Então, aqui é mais um benefício que vocês podem utilizar. Esse mapa, ele não precisa ser impresso. Ele, no formato Excel, pode ser anexado ao SEI. Vamos agora para a tramitação dos processos físicos. Como é que a gente faz com os processos que foram originados fisicamente e não eletronicamente? Bem, depois que vocês anexam o documento no SEI, ou seja, aquele documento que veio da escola e que não foi originado dentro do SEI, ele veio de forma física. O que fazer com esse documento? Nós estamos orientando as regionais que esses documentos devem vir para a Secretaria de Educação, uma vez que eles não foram originados de forma digital, eles foram originados da forma física. Então, a gente precisa arquivar esses documentos, e aí a gente pede que a GRE envie a forma como vocês desejarem, porque cada GRE tem uma forma de enviar documentos. Algumas enviam semanalmente, outras enviam 2 dias na semana. Algumas enviam por malote, outros enviam diretamente indo na secretaria. Então, a gente deseja que vocês enviem esse documento físico e entregue para nós na secretaria, certo? Aí, no nosso exemplo, como foi uma aula de substituição, a unidade competente é o MOP, né? Então, como é que vocês fariam nessa questão? As regionais do interior, normalmente, elas não vêm para a secretaria, elas mandam os documentos por malote.
Então, as regionais do interior vão preencher uma planilha, que a gente tem essa planilha já, a gente vai enviar para vocês por e-mail essa planilha. Vocês vão preencher essa planilha com todos os processos oriundos da UMOP, com o assunto, certo? Ou da UACF, ou da USE, ou da UABP, separadamente por unidade, fazer essa relação com a planilha que a gente vai mandar para vocês por e-mail e dizer qual unidade pertence e dizer se o processo já está digitalizado e incluso no SEI. As GREs do interior, elas normalmente vão mandar por malote. Então, quando vocês mandarem por malote, esse processo ele vai para o SGE, tá certo? Quando as GREs forem de região metropolitana, aqui de Recife, e região metropolitana, a gente está pedindo para que as regionais daqui enviem diretamente e entreguem nas unidades. Por que esse detalhe? Nós estamos evitando que exista duplicidade de documentos. De repente, sem querer, chega um processo no protocolo, na USGE, que já está no SEI, mas aí é aberta a outra capa. Então, para evitar esse tipo de duplicidade, a gente prefere que entregue diretamente na unidade, ou seja, processos da UMOP serem entregues às coordenadoras da UMOP. Só as regionais do interior que a gente não tem como fazer dessa forma. Então, as regionais do interior podem mandar por malote para o SGE e as regionais da região metropolitana e de Recife entrega diretamente nas unidades, tá certo? Alguns pontos importantes nós trouxemos aqui. Os processos que foram gerados no SEI não precisam ser impressos ou enviados para a Secretaria de Educação, ou seja, aqueles processos nato digital que vocês vão criar no SEI não precisa ser enviado para a gente, tá? Não precisa ser enviado físico para a gente. O que vocês precisam enviar só são os processos que são originados de forma física, tá ok? O tipo do processo que não estiver no SEI, mas precisa ser criado ou sugerido criação, deve ser enviado para o meu e-mail. Então, antes de mais nada, quando vocês sentirem falta de algum assunto da GGPE que não está no SEI, aquele tipo do processo, vocês mandam um e-mail para mim que eu faço um alinhamento com a GGTI e a gente cria o tipo do processo, tá certo? Para de repente não ficar vários tipos de processo criado e ficar uma coisa assim mais tumultuada, mais desorganizada no SEI, ok? Outros pontos importantes, todos os documentos que nasceram de forma física, eles têm que ser assinados, tá ok, gente? Todos os processos que nasceu de forma física, todos eles têm que ser assinados, tá ok? Não esquecer de autenticar todos os documentos anexados em PDF e enviar o físico para a secretaria, como eu tinha dito a vocês. Então, todos os documentos que foram anexados no SEI em PDF têm que ser autenticados. Se o processo só foi gerado capa no SEI, então vocês não digitalizaram, eu vou dar um exemplo de carteira funcional, esse processo ele tem que ir para o SGE. Até o SEI, quando vocês criarem a capa, vocês têm que enviar para o SGE, tá certo? Todos os demais processos que vocês digitalizarem e incluir no SEI, esse documento, o SEI não precisa ser enviado para o SGE. Vocês enviam direto para o MOP, direto para o ACF, direto para o ABP. Por quê? Porque o pessoal das unidades estão analisando o processo antes mesmo de chegar ao físico. Então, se você tem um pedido de abono permanência, anexou no SEI o pedido do servidor. O servidor assinou, está lá o pedido no SEI. Você tramita esse SEI para o ABP, tá certo? E o físico, o que é que vocês fazem? Junta lá um determinado tempo, semanalmente, vocês fazem uma organização, junta todos e direciona para a unidade. O físico, ele vem acompanhado de uma planilha que eu vou passar para vocês. Mas o eletrônico, caso vocês digitalizem tudo, inclua no SEI, mande direto para a unidade, porque aí a gente já adianta a análise, tá ok?
Vamos lá para o tipo do processo SEI. O tipo do processo SEI, ele, feito eu disse no início da gravação, ele é muito importante para o nosso processo. Vocês têm que ter atenção quando for escolher o tipo do processo. Escolher o tipo do processo correto é um divisor de águas quando vocês quiserem fazer estatística no SEI, assim como para nós também. Então, nós elencamos aqui alguns tipos do processo que trabalhamos nas unidades da GEMAP e da GGPE como um todo, tá certo? Ao MOP, por exemplo, nós criamos alguns tipos aqui que condiz com a nossa realidade. Aulas de substituição, substituição de servidor com gratificação ou sem gratificação. Essa alteração de carga horária aqui vocês podem utilizar tanto para acréscimo quanto para redução de carga horária. Remoção a pedido de professor, lembrando que remoção a pedido de professor tem fora do edital, ela tem que cumprir a instrução de serviço, certo? Remoção de ofício do professor, pode ser a qualquer momento, é aquela remoção à revelia do professor. Remoção a pedido de auxiliar assistente e analista educacional, remoção de ofício também de auxiliar assistente e analista em gestão, remoção de auxiliar assistente e analista com a designação dispensa de função gratificada, que a gente sabe que tem também um pedido acumulado, a remoção de professor também com designação e dispensa de função gratificada, uma remoção de professor com designação e dispensa de função que não é gratificada, que são os casos que a gente pode citar aqui, um educador de apoio do ensino regular, que ele não ganha gratificação, mas é uma designação de função, certo? Assim como o coordenador de biblioteca do ensino regular também não ganha, mas é uma função que o professor pode exercer, mas não ganha gratificação. As remoções de CTD, que é realocação do CTD, né? Localização do retorno de sessão, que a gente chama de localização quando o servidor está retornando de uma sessão. Uma localização de retorno de licença para trato de interesse particular, que é também o servidor quando retorna da licença. Outro tipo de localização é quando é um retorno de afastamento para curso sem vencimentos. Outro tipo também é um servidor da mesma unidade de trabalho com mudança de função. É um exemplo de uma pessoa que deixa de ser chefe de secretaria e vai permanecer na escola. Então, é um tipo de localização. Uma atribuição dispensa de gratificação. Isso aí a gente utiliza nos casos que não existe remoção, apenas atribuição de gratificação. É um exemplo de um professor que ele é do ensino regular, mas a escola se transformou em integral ou semi-integral, e ele vai permanecer na escola, mas só vai ganhar a localização especial, né? A gratificação de localização especial. Então, isso não é uma remoção, é uma atribuição de gratificação. Designação e dispensa de função gratificada, que é os casos em que o professor está na escola, mas vai, de repente, ser secretário escolar. Então, ele só vai ser designado. Então, vocês utilizam só esse termo. Designação e dispensa de função, que é o caso quando é uma designação e dispensa de função que não gera gratificação, ou seja, um educador de apoio do ensino regular que está na escola e vai exercer aquela função dentro da escola, mas não vai ganhar gratificação, ou seja, ele não vai ser removido, ele só vai ser designado. Comunicação de exercício de servidor empossado, que é aquela questão do servidor que depois que toma posse, ele vai ser localizado. Retificação de portaria, que é quando vocês desejarem fazer algum tipo de retificação, lembrando que essa retificação ela tem que ser justificada, certo? Vamos para o ABP, Unidade de Análise de Benefícios Previdenciários. A UABP trata de abono permanência, que é muito simples de achar no SEI, esses assuntos da UABP. Aposentadoria, que é uma concessão. Uma contagem de tempo de serviço, a revisão da aposentadoria e a verbação de tempo de serviço, tá certo? Unidade de Acompanhamento e Controle Funcional, UACF. Os assuntos da UACF, eles são bem completos no SEI, certo? Se vocês sentirem falta de algum, vocês podem comunicar através daquele e-mail que a gente passou.
Então, vem afastamento para concorrer à carga eletiva, afastamento para exercer mandato eletivo, afastamento para servir como jurado, assentamento funcional do servidor, ausência em razão do casamento. Esse assentamento funcional do servidor é mais algum pronunciamento sobre a vida do servidor, certo? A ausência por falecimento de familiar, que aqui é a licença nojo, né? Concessão de licença prêmio, emissão de declarações e certidões, exoneração do cargo efetivo. Essa ausência em razão do casamento é a licença gala que vocês conhecem, né? Exoneração do cargo efetivo, falecimento de servidor, que aqui esse falecimento do servidor é uma comunicação do falecimento, que vocês também podem direcionar para o PGP, porque é um comunicado que o servidor faleceu e de repente tem que bloquear o salário dele, certo? Gozo de licença prêmio, licença adotante, licença gestante, licença para acompanhar cônjuge, licença para mandato classista, licença para trato de interesse particular, licença paternidade, licença por doença pessoa de família, licença do TRE, prorrogação de licença sem vencimento, retorno de servidor em licença, recadastramento, vacância de cargo público efetivo, vacância ou sem cargo inacumulável. Lembrando, pessoal, que tem um tipo do SEI, que é pessoal, concessão de licença. Esse tipo é muito genérico. Então, se for concessão de licença prêmio, vocês utilizem esse termo aqui, concessão de licença prêmio, e não concessão de licença só, tá certo? E se for gozo de licença prêmio, esse daqui, gozo de licença prêmio. Não evitem utilizar aquele concessão de licença, porque ele é muito amplo, é muito genérico. E que tipo de licença é essa que está sendo concedida, né? Então, para o nosso filtro, é melhor vocês colocarem um termo específico. Para a unidade de emissão de certidões, é emissão de certidões e declarações, por enquanto, porque a gente vai criar outros tipos referente a essa unidade, que trata de certidão de tempo de contribuição para servidor, CTD, também aluno aprendiz, trata de declarações também para servidor inativo. Então, a gente vai acrescentar alguns tipos aqui diferenciados para essa unidade, ok? Unidade de benefícios ao servidor, a UBEM. Então, a UBEM, ela trata de readaptação do servidor. Quando vocês quiserem colocar, vocês podem comunicação, publicação de portaria. Evitem utilizar esse termo na UMOP, tá? Porque a UMOP já tem seus tipos lá bem específicos. Vocês só colocam esse publicação de portaria se for para readaptação do servidor. Auxílio alimentação, refeição, auxílio funeral, auxílio transporte, carteira funcional e gratificação de locomoção, ok? Se sentirem falta aqui de algum tipo da UBEM, vocês entram em contato com a gente. O PGP, ela tem vários tipos aqui que vocês podem ler quando pegar esse material. A UPGP tem vários tipos e é bem amplo, porque trata de muitos assuntos, né, referente a pagamento de pessoal. Então, se vocês sentirem alguma falta desses assuntos aqui da UPGP, vocês entrem em contato, que a gente coloca, tá ok? A USEP, Unidade de Seleção de Pessoal, ela trata a respeito de seleções. Por hora, acredito que vocês não vão utilizar muito essa unidade, mas aqui está os tipos referentes a essa questão dessa unidade. A UEST, que é a unidade de estágio, é uma unidade que vocês podem ser que utilizem, porque é desligamento de estagiário, gozo e recesso de estagiário, movimentação de estagiário, solicitação de estagiário para uma nova vaga e a substituição dele também. A unidade de seção do pessoal, que é a unidade referente ao SES, ela trata de seção de servidores. Tem vários tipos aqui que também vocês podem verificar se estão todos. Se não tiver, vocês entrem em contato, sugere que a gente verifica também a possibilidade, tá ok? Bom, gente, qualquer dúvida, vocês passam um e-mail para esse e-mail que está indicado na apresentação, ou telefona, ou entre em contato com o Érico também, que a gente sempre mantém contato e verifica a possibilidade de incluir. Essa apresentação aqui é justamente como a gente vai utilizar
para fazer um documento. Isso aqui é uma amostragem que eu vou apresentar a vocês. E aí, vocês também vão receber orientações da GGTI a respeito de como utilizar o SEI, mas eu vou botar em prática aquilo da teoria que a gente conversou há pouco. Aqui vocês escolhem SE, aqui bota o login de vocês, a senha e acessar. Aqui vai abrir uma tela que são informações do SEI, são informações relevantes, né? Que vocês, se quiserem ter ciência, já apresenta aqui, eu fecho essa tela. E aí eu vou abrir um processo referente à aula de substituição, aquele que a gente conversou no slide. Então, vem aqui iniciar processo, né? Gente, esse tipo do processo que eu conversei é de extrema importância, né? Então, aqui, se você clicar em mais, ele vai aparecer todos os tipos do processo, todos que existem no SEI, certo? Inclusive de outros locais que não a Secretaria da Educação. Então, vamos lá para nosso tipo aqui de aula de substituição. Se a gente colocar aqui aula, vai aparecer ele aqui, tá vendo? Aulas de substituição. Aqui é automático, como a gente tinha conversado. Aqui já aparece porque lá a gente colocou o tipo correto. A especificação, a gente coloca a solicitação de análise de aula em substituição, que a gente tinha conversado. Aqui já veio preenchido. O interessado, eu vou colocar o DP. Vocês podem colocar gerência regional, vou colocar o DP como amostragem, certo? E vou colocar aqui. Vai aparecer vários nomes, viu, gente? Porque muita gente já cadastrou nomes aqui. Mas aí, vou colocar um nome que não existe, só para vocês verem. Maria de Fátima Venceslau. Vou colocar assim, porque esse nome não existe aqui ainda. Tracinho, matrícula, N. Vou botar um exemplo aqui, hipotético. Esse nome não existe aqui, não aparece ele. Então, você tem que dar um Enter. Aí vai aparecer nome inexistente. Deseja incluir, você coloca OK. Só assim o nome aparece aqui, tá ok? Se vocês não fizerem dessa forma, vocês não vão conseguir cadastrar o nome da pessoa e deixar aqui na nossa capinha do SEI, ok? Aqui, restrito, informação pessoal, salvar. Pronto, está aberta a capa do processo, ok? Nathalie, esse processo aqui é uma carteira funcional que eu tenho que enviar para o BEM. Só que a carteira funcional tem uma foto e eu não vou digitalizar a foto. Então, o que é que vocês fazem? Vocês tramitam esse processo para o SGE e o fisco também, porque a unidade, a UBEM, só vai poder analisar o processo quando chegar a foto. Por quê? Porque a carteira funcional precisa da foto do servidor. Não adianta vocês enviarem esse processo direto para a unidade, porque precisa chegar a foto do servidor. Então, quando vocês enviarem para o malote o documento com a foto, vocês enviam esse SEI, essa capinha que acabou de ser aberta, para a USGE, tá certo? Nesse exemplo aqui que eu vou dizer, é uma aula de substituição, então vocês vão anexar o formulário de aula em substituição. Como vocês vão anexar o formulário e os documentos que vêm anexo, vocês podem enviar diretamente para o móvel, tá certo? Então, vamos lá, vamos anexar aqui nosso processo de aula em substituição. Vem aqui, incluir documento. Quando você incluir documento, você bota externo. Aqui também, gente, tem um maisinho, tá vendo? Esse mais aqui é onde vocês vão escolher um ofício, por exemplo, um documento nato digital. Ofício, tá vendo o ofício aqui? Uma concessão de licença prêmio. A gente colocou aqui. Concessão de licença prêmio, tá vendo? Aqui são os documentos que existem de forma eletrônica.
Todos esses aqui são documentos no SEI que existe de forma eletrônica, certo? Que é o Nato Digital. Mas como eu quero incluir um documento que não foi Nato Digital, ele nasceu de forma física e ele vai ser incluso no SEI, sempre será externo. Sempre, sempre será essa parte aqui externa. Então, vamos lá. Eu cliquei em externo. Vai ser o requerimento, porque é uma aula de substituição. Existe um requerimento do servidor, que é aquele formuláriozinho. Colocar a data de hoje. Número, nome da árvore, eu vou colocar doc1 e o nome do servidor. Maria de Fátima ensinou a matrícula dela. Veja que aqui foi até bom ter aparecido isso, porque não dá, tá vendo? Como excede o tamanho, vocês colocam a abreviação aqui. Vamos ver se cabe. Já não cabe, vamos abreviar mais um pouquinho. Vamos abreviar o Fátima. Certo? 222, dígito 7. Agora coube. Aqui, digitalizado nesta unidade, cópia autenticada administrativamente. O remetente, como eu disse, não precisa preencher. O interessado já vem preenchido, como eu disse a vocês. Tudo que vocês colocarem na capa do processo já vem preenchido de todos os documentos que vocês forem incluir. Aqui também não precisa preencher, mas se vocês quiserem preencher, fique à vontade. Restrito. Um pouquinho. Informação pessoal. Escolhi o arquivo. Aqui eu vou vir numa pasta referente ao SEI, que é o material que a gente está estudando. Vou colocar um documento qualquer, só para mostrar para vocês. E vou confirmar dados. Pronto, está aqui o meu documento digitalizado e incluso no SEI, certo? Vamos colocar os anexos da aula em substituição. Incluir documento externo, mais uma vez. É um anexo, a data de hoje. Aqui seria doc2, documentos, já aparece aqui. Digitalizado nesta unidade. Cópia autenticada administrativamente. Já vem preenchido, como eu disse a vocês, esse campo. Restrito. Informação pessoal. Escolha aqui um documento. Um PDF, tá vendo que vocês já vão ter digitalizado na regional. Confirmar dados. Então, o nosso pedido fica assim, tá vendo? Fica aqui o requerimento e os anexos ao pedido, certo? Nathalie, eu queria fazer um ofício dentro do SEI. Como é que eu faço essa etapa? Você vem aqui de novo em incluir documento, coloca o nome aqui, ofício. Reparem que aqui já tem, já não está mais aquele maisinho, porque aqui aparece todos os documentos do SEI. GovPE, ofício, tá vendo? Aqui vocês colocam nenhum, mas se vocês já tiverem um modelo salvo, porque a GGTI vai ensinar vocês como é que cria um documento, um modelo, ou um texto padrão. Nós mesmos, particularmente, temos vários textos padrões, né? Aqui são nossos textos padrões para abono de permanência, gerente, a assinatura de gerente, as GREs a gente tem aqui também, o documento modelo, a gente tem aqui na GMAP também vários documentos modelos para facilitar a nossa análise, enfim, para não ter que digitar tudo aquilo que for uma coisa que é um padrão, que vocês utilizarem sempre aquele mesmo texto, só muda algumas coisas, nome do servidor, matrícula,
Vocês podem salvar em documento modelo ou texto padrão. Facilita muito na hora da análise de vocês, na hora de fazer um documento. Aqui eu vou colocar nenhum, porque eu não vou utilizar um modelo. Aliás, eu vou utilizar um modelo para vocês verem como é que a gente prefere que o ofício venha, né? Então, vou colocar esse aqui, restrito, informação pessoal. Vocês podem utilizar também documento preparatório como restrição, viu? Pronto, aqui é um modelo de ofício nosso. Isso aqui é uma minuta de ofício que a gente faz. Normalmente nós utilizamos minuta para mandar para a GGPE. Nesse caso aqui, a gente já fez esse modelo, já existe no C esse modelo. Quando tem uma licença para cargo eletivo, exemplo, nós já utilizamos esse modelo de minuta para enviar para a GGPE, tá certo? E aqui, nós temos também modelo minuta, né? Se você colocar aqui minuta, nós temos formato de minuta. Então, aquele ofício que foi salvo como modelo, vocês podem utilizar ele para fazer minutas, certo? Vou colocar aqui uma questão, fazer outro ofício aqui para vocês verem uma questão que eu estou recebendo muito ofício assim das greves. Vou colocar nenhuma aqui, porque eu vou criar um ofício, certo? Nesse modelo aqui eu vou criar um ofício. Do jeito que está, já vem tudo prontinho, porque na capa a gente já colocou essa informação. Restrito, informação pessoal, confirmar dados. Quando abre aqui, gente, ele vem com essas observações. Caso esse documento contenha informações pessoais ou qualquer tipo de informação em caráter restrito, o mesmo deve ser classificado como restrito. Para reclassificá-lo, após salvá-lo e fechar a tela de edição, clicar no ícone atualizar documento e alterar a classificação do público para restrito. Como a gente já botou que é restrito, todos os documentos a gente vai botar como restrito, isso aqui não é relevante, né? Então pode ser apagado. As greves estão mandando com essas observações. Não precisa, gente. Fica poluído o nosso ofício, certo? Aqui o ofício, o número vai ficar em cima, vocês podem subir. Essa partezinha aqui, o C, ele tem uma ferramenta de tabela, texto alinhado à direita. Essa data vai vir para cá, para a direita, certo? Isso aqui também não é interessante para a gente, hein? Em se tratando de dia 1, usar primeiro, 2 a 9, não precisa anteceder. Então, a gente apaga também. O assunto do ofício, eu vou botar aqui. Licença para trato de interesse. Um exemplo. Aqui, solicitação. Solicitação de licença. Isso aqui vocês deixam, porque isso aqui é relevante. Referência ao responder esse ofício, favor indicar expressamente o processo SEI. E esse número aqui, como vocês podem ver, é esse daqui, tá vendo? 28/2020/53. 28/2020/53. Então, isso aqui é relevante. Aqui vocês apagam também. Aí coloca ao senhor Martins Ferreira de Carvalho. Apaga isso aqui também, gente. Isso aqui vocês selecionam, clica aqui e coloca a tabela, texto alinhado à esquerda. Veja como fica organizado o ofício, certo? Não fica poluído, não fica cheio de informações desnecessárias e fica organizado, formatado direitinho. A gente apaga isso aqui também, tá, gente? Pode apagar. Isso aqui não é relevante para a gente. Deixa o ofício totalmente poluído e desorganizado. Então, vamos aqui para o nosso texto, um exemplo.
a servidora, pegar lá o nome da servidora que a gente está utilizando, certo? Maria de Fátima Venceslau. Maria de Fátima Venceslau, matrícula, número 11227. Pronto. Aqui, gente, eu vou selecionar, clicar aqui novamente e vir aqui, texto justificado, recuo, primeira linha. Ele vai ficar assim, no estilo correto. Atenciosamente. Vocês apagam isso aqui também, tá, gente? E coloca. Vou botar aqui, fulana de tal, matrícula, número, gerente da GRE tal, certo? Veja como o ofício ficou organizado, todo direitinho, todo nos conformes, sem poluição, apagou-se todas as informações desnecessárias e deixou bem formatado, ok? Depois que vocês fizerem isso, salva aqui onde tem salvar. E aqui vocês assinam. Aqui, como minha senha está salva no computador, vou colocar e assinar, certo? Se vocês quiserem colocar em bloco de assinaturas para gerente de vocês assinarem, aí a GGTI vai ensinar como colocar esse ofício no bloco de assinatura, certo? Gente, como o nosso pedido é de aula em substituição, nós iremos fazer a edição desse ofício, certo? E aí, esse ofício foi gerado no número 77. Gente, esse modelo de ofício pode ser salvo como texto padrão ou como texto padrão ou como modelo, viu? Ele pode ser salvo como texto padrão ou modelo favorito. 27 de março de 2020. E aí já não tem tanto trabalho para vocês. Aqui, eu vou direcionar para o MOP 1. Fernanda Maia. MOP 1. Pronto, aqui seria o assunto. Aulas em substituição. Senhora coordenadora. Limitando acordemente. Considerando as documentações em anexo referente ao pedido de aulas em substituição, solicitamos análise. Exemplo, tá, gente? Sendo presente, quer apresentar no momento, renovamos deste minha preço. Atenciosamente, aí coloca aqui nome da gestora, da gerente, ou do gerente, né? Agora, aqui seria a matrícula. E aqui seria gerência regional, educação, e boto o nome da regional. Como é que deixa esse texto assim centralizado? Vem aqui, tabela texto centralizado, certo? Você só é selecionar e colocar tabela texto centralizado.
Como é que deixa esse texto aqui nesse cantinho? Você vem aqui, texto alinhado à esquerda. Como é que deixa esse daqui nesse cantinho de cá? Texto alinhado à direita. Aqui, como é que deixa assim? Tabela, texto alinhado à esquerda. E aqui da mesma forma, texto alinhado à esquerda, certo? Tá aqui da mesma forma, texto alinhado à esquerda. E assim a gente vai formatando o nosso texto para deixar ele organizado. Como é que faz isso aqui? Coloca aqui, ó, texto alinhado, recuo primeira linha. Texto justificado, perdão, recuo primeira linha. Atenciosamente, certo? Aqui você salva e assina como eu disse no outro exemplo. Assinar. Pronto, nosso ofício está pronto para ir. Esse daqui, como eu fiz um exemplo, que não é aula em substituição, eu vou excluir ele, porque esse ofício aqui, ele apesar de ter sido assinado e criado, ele não é um exemplo de aula em substituição. Eu criei só para vocês terem noção mais ou menos como é. Então, você vem aqui na lixeira e excluir, aí ele pede confirmar a exclusão do documento, ok. Esse procedimento vocês só podem fazer quando o documento não é tramitado, viu? Quando o documento é enviado, vocês não vão poder excluir na lixeirinha, não. Tá certo? A GTI também vai explicar isso para vocês. Pronto, como é que a gente vai enviar esse processo? Como já está tudo aqui, o requerimento, os documentos em anexo, o ofício encaminhando, eu vou enviar o processo para o MOP, para o MOP 1, certo? Unidade de Movimentação do Pessoal, área 1. E clica aqui em enviar. Se vocês quiserem manter esse processo aberto na regional, vocês clicam aqui. Manter processo aberto na unidade atual, porque ele vai para o MOP e fica aberto para vocês também, tá ok? Pronto, gente. Vou enviar só para vocês terem noção. Ele ficou aberto na GMAP e na UMOP, certo? E aí está enviado o processo. Esses dois documentos aqui, que foram anexos fisicamente, vocês vão encaminhar para a regional, através dessa planilha, para a regional não, perdão, para a Secretaria de Educação, preenchendo essa planilha aqui, que eu vou passar para o e-mail de vocês, certo? Vai dizer a GRE, o destino, que é a unidade que vai responder essa pergunta. Os processos discriminados abaixo já estão digitalizados e incluso para tramitados no SEI. Se for esse exemplo que nós demos, sim, porque vocês já digitalizaram e já incluíram no SEI, certo? E aí vocês colocam a matrícula do servidor, o número do processo e o assunto. Aqui embaixo, caso vá para o SGE, a USGE vai ter que assinar esse documento aqui. Nesse caso específico, vocês têm que imprimir duas vias, tanto quando for para o SGE, também quando for para as unidades de cada segmento. Então, aqui, quando for o SGE que receber, vocês pegam a assinatura da USGE, solicita o retorno dessa assinatura por malote, né, quando for enviado por malote, a USGE assina e aqui vai ser assinado pela unidade que for receber. Se for um MOP, você vai colocar aqui o MOP, certo? As GREs da região metropolitana de Recife, quem vai receber diretamente esses processos é a unidade, que é essa linha aqui. Vocês podem excluir essa daqui, porque o processo não vai para o SGE, ele vai direto para a unidade, certo? Pronto, gente, esse é o nosso passo a passo sobre a implantação do SEI nas regionais. Eu espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, informação, podem entrar em contato, nós estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos, tá certo?